Olá, tudo bem? Confere agora essa questão sobre permutação. Rui, como é o número de permutações simples? A permutação simples de n elementos é n fatorial. Que danada é n fatorial? O n fatorial é o produto de todos os fatores que são menores ou iguais a n e maiores ou iguais a 1. Por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E assim sucessivamente. Vamos conferir aqui a nossa questão. Um aposentado realiza diariamente, de segunda a sexta-feira, essas 5 atividades. Leva seu neto Pedrinho às 13 horas para a escola. Pedala 20 minutos de bicicleta ergométrica. Passeia com o cachorro da família e pega seu neto Pedrinho às 17 horas da escola e rega as plantas no jardim. Veja, eu vou fazer logo uma observação aqui em relação às atividades A e D, porque as atividades A e D, elas devem respeitar uma ordem. Elas não podem permutar entre si. Rui, elas podem permutar, não podem permutarem entre si. Não podem permutar, né? Entre si. Rui, o que é que a gente tem aqui? Por que elas não podem permutar entre si? Porque necessariamente a atividade A ela deve ocorrer antes da atividade D, porque ele vai levar à escola e depois ele vai pegar, não é verdade? Mas, por exemplo, essa atividade A, ela poderia ocorrer após pedalar de bicicleta, após passear com o cachorro da família, antes de regar as plantas. Elas permutam entre as outras, mas elas não podem permutar entre si. Então, cansado de fazer essas atividades sempre na mesma ordem, ele resolveu que vai realizá-las em ordem diferente, ou seja, ele vai permutar e quer saber o número de maneiras possíveis de se fazer. Veja, como eu tenho cinco atividades, aí seria a permutação de 5. Mas tem um detalhe: quando eu faço a permutação de 5, significa dizer que eu contei a mais a permutação entre esses dois elementos A e D, que eu contei todas as possibilidades. Aí eu vou ter que retirar essas permutações entre A e D. Mas esse retirar não é necessariamente subtrair, depende da maneira que você contou. Então, com que operação matemática você contou? Se foi a soma, você vai ter que usar a subtração, mas se for a multiplicação, você vai ter que usar a divisão. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que o gerente do banco me ligou, tem nada a ver com a questão, mas disse assim: Rui, foi colocado indevidamente na sua conta R$ 300. Então, para eu saber meu saldo normal, eu vou ter que fazer a operação inversa, subtrair R$ 300. Mas se em uma segunda situação ele dissesse: Rui, o seu saldo foi aumentado indevidamente 10%. Aí, para voltar ao normal, o que é que eu tenho que fazer? Como é aumentar 10%? Aumentar 10% é multiplicar por 1,10, porque você passa a ter 110%. Então, para voltar ao normal, eu vou ter que dividir por 1,10. O que eu quero que você entenda é que se eu somei, para voltar ao normal, eu faço a operação inversa, subtrair. Se eu multipliquei, para voltar ao normal, eu uso a operação inversa. Então, para eu tirar a permutação entre A e D, eu vou ter que aqui são todas as permutações, não é? Todas as permutações, se liga nisso, todas as permutações. E aqui é a permutação, são as permutações entre A e D, entre as atividades A e D. Rui, como é que vai ficar isso? Isso vai ficar 5 fatorial dividido por quanto?
por 2 fatorial. Sempre que eu vou simplificar uma expressão com fatorial, nós desenvolveremos sempre o fatorial dos números maiores. Então, é 5, 4, 3, aí 2 fatorial, eu paro aqui. Aí 2 fatorial, já deu para cancelar. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Então, a resposta seria a letra B. Rui, eu pensei numa outra maneira de fazer. Eu pensei numa outra maneira, não tem problema. Qual foi essa outra maneira? Normalmente, você vai contando assim, mas você vai ver, ó, você tem as 5 atividades, tá legal? Você tem aqui as 5 atividades. Então, por exemplo, eu poderia colocar A aqui na primeira, tá legal? A e D poderia ser qualquer uma das outras 4. Aí veja, se eu chegasse aqui, eu botasse A aqui, aqui não poderia ser atividade D antes, mas A poderia ser a terceira, e lembrando que aqui não poderia ser nem D, nem D aqui. E A poderia ser a quarta, não é verdade? Se A fosse a quarta, as 3 primeiras não poderiam ser a atividade D. Rui, A poderia ser a quinta? Não, A não poderia ser a quinta, porque seria a última atividade, necessariamente as outras seriam antes. Então, veja, aí aqui eu teria 4, 3, 2, 1, não teria restrição alguma, 24. Já nesse caso aqui, você aqui não pode, aqui já tem A, que é uma possibilidade, e aí você teria, aqui não pode ser nem A nem D, teria 3 possibilidades. E agora, 3, 2, 1. Aí teriam 18 maneiras. Aqui tem uma, 3 e 2, aí sobraram 2, 2 e 1. Aí teria mais 12 maneiras. E agora aqui uma, aqui 3, 2, 1 e aqui somente uma, você teria 6. Somando aqui, você teria 60 atividades e há 60 maneiras dessa ordem diferente. Mas eu acredito que essa primeira maneira, ela é mais geral, tá certo? E vai te dar uma bagagem maior para resolver outros problemas como esse, do que você mencionar caso a caso.